Segundo dados do IBGE, estima-se que existem 18 milhões de pessoas que têm alguma deficiência aqui no Brasil. Isso são dados de 2022. Atualmente, provavelmente esse número é bem maior. Mas uma dúvida comum: pessoas que possuem alguma deficiência, seja leve, moderada ou grave, têm direito a se aposentar de uma maneira diferenciada pelo INSS? Eu já te adianto que sim. E neste vídeo eu vou te contar como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência pelo INSS, qual o valor dessa aposentadoria, como se aposentar por alguma deficiência e se vale a pena. E agora te dando um spoiler aqui deste vídeo, vale a pena sim, e essa é uma das melhores aposentadorias que existem. Então, vamos lá? Meu nome é Robson Gonçalves, eu sou advogado especializado em direito previdenciário. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que sem dúvidas é um dos melhores benefícios disponíveis hoje pelo INSS. Isso porque a aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício que não foi alterado pela reforma da Previdência. Ou seja, é um benefício que você consegue aposentar mais cedo, com um valor melhor e com os requisitos bem mais fáceis de serem atingidos. Então, vamos lá. Para quem quer destinar este vídeo para alguém que possui alguma deficiência, seja uma deficiência física, ou seja, um problema articular, talvez uma artrose grave, uma artrite grave, uma osteoporose, alguma amputação em algum membro, enfim, pessoas com alguma deficiência física, problemas de coluna um pouco mais graves, tá? Pessoas que têm alguma deficiência visual, ou seja, visão monocular, alguma cegueira um pouco mais dificultante ali, que pode ser ocasionada por uma deficiência, quem tem problema auditivo, enfim, pessoas com algum problema mental, pessoas que têm algum problema intelectual, como autismo, síndrome de Down, enfim. Pessoas que têm alguma deficiência e conseguem trabalhar. Ou seja, este vídeo é destinado para pessoas que têm deficiência e contribuem para o INSS, seja de carteira assinada ou como empresários, beleza? Então, pessoas que têm alguma deficiência. Vamos lá. O que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? Conforme eu te falei no início deste vídeo, ele é um benefício atualmente um dos melhores destinados lá no INSS para essas pessoas, porque não aconteceram alterações pela reforma da Previdência. Ele é um benefício que ele é destinado para pessoas que têm a deficiência e contribuem para o INSS, conforme eu já te falei. Mas quais são os requisitos para você acessar a aposentadoria da pessoa com deficiência? Existem duas aposentadorias: a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Eu vou te explicar primeiro a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, porque ela tem requisitos um pouquinho diferentes. Depois nós vamos para a aposentadoria por tempo de contribuição, beleza? Então vamos lá. O que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, Robson? Vamos lá. Quais são os requisitos para você acessar? Anota aí. Primeiro, homens. Quais são os requisitos para os homens acessarem a aposentadoria da pessoa com deficiência? Idade, 60 anos de idade, e mulheres, 55 anos de idade, tá? E vamos lá. E qual o tempo de contribuição que você precisa ter para acessar a aposentadoria da pessoa com deficiência? 15 anos de tempo de contribuição. Só que aqui vem um porém, tá? E uma coisa que muda tudo. Na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, esses 15 anos com deficiência, esses 15 anos de tempo de contribuição, melhor dizendo, eles precisam ser com a deficiência. Como assim, Robson? Vamos lá. Suponhamos que você está lá com seus 50 anos de idade e sofreu um acidente hoje, né, que ocasionou alguma deficiência ali. Essa deficiência em si, para a aposentadoria por idade, ela não vai ser tão vantajosa você usar essa deficiência. Por quê? Você, suponhamos que seja um homem, né? Esse homem sofreu um acidente com 50 anos, tem direito a se aposentar com 60, só que ele só vai ter 10 anos como pessoa com deficiência. Então, entendeu? Os 15 anos de tempo de contribuição exigidos para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, esses 15 anos de contribuição tem que ser com a deficiência, beleza? Mas a aposentadoria por tempo de contribuição muda, então não desespera não, porque daqui a pouco eu te explico como você pode fugir disso aí, tá? Então, beleza, aposentadoria por idade, recapitulando, vamos lá. Homens, 60 anos de idade, mulheres, 55 anos de idade, e os 15 anos de tempo de contribuição têm que ser exclusivos com a deficiência. Robson, e como que a aposentadoria por idade ela é calculada? Vamos lá. Simples assim, ó. Aposentadoria por idade pega 80% dos maiores salários de julho de 1994 para cá, ou seja, não é 100% dos salários, é 80%. O INSS ele costuma
aplicar essa alíquota de 100% do salário, sem excluir os 20 menores, mas é passível de revisão, tá? Alguns casos aí o INSS vem fazendo isso. É difícil acontecer? É difícil, mas o INSS ele aplicar a alíquota de 100% ali, pegar a média do salário de 100%, em vez dos 80%, excluindo os 20 menores, pode ser que seja passível de revisão, tá? Então vamos lá, voltando aqui ao cálculo, tá? Pega 80% de todos os salários de junho de 1994 para cá, os 80 maiores, beleza? Com base nisso chega uma média. Dessa média vai aplicar um redutor de 70%, só que a cada ano de contribuição vai aumentar o quê? 1% para cada ano. Então suponhamos que a pessoa está lá, 15 anos de tempo de contribuição, aplicou a alíquota de 70%, só que tem esses 15 anos ali de tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que eles já vão somar, ou seja, vai aumentar a alíquota de 70% para 85%. Então, a título de exemplo aqui, suponhamos que a pessoa tem, na média dos 80 salários, deu R$3.000. Suponhamos aqui, R$3.000, tá? Desses R$3.000, a alíquota ali deu 75%, que a pessoa tinha 15 anos de tempo de contribuição, beleza? 85% a alíquota, 15 anos de tempo de contribuição. Recapitulando aqui, vamos lá. Em cima desses R$3.000, aplicando os 85%, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência dessa pessoa ficaria em R$2.550. Entendeu aqui? Então, voltando. A aposentadoria por pessoa com deficiência não tem redutores e é um benefício que consegue aposentar antes, tá? E a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Vamos lá. Como é que funciona? A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência ela é um pouquinho mais vantajosa. Por quê? Presta atenção aqui para você sacar, entender e recapitular essa parte da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Pelos seguintes motivos. Lembra da aposentadoria por idade que eu te falei que os 15 anos de tempo de contribuição tinham que ser exclusivos com a deficiência? Pois é, aqui na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, o tempo de contribuição não precisa ser exclusivo com deficiência. Então, suponhamos que você está prestes a se aposentar, mas sofre um acidente hoje que te causou alguma condição que pode ser relacionada com alguma deficiência, todo aquele tempo para trás ele pode ser convertido em tempo com deficiência, fazendo com que você tenha direito a essa aposentadoria, entendeu? Então aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, para você ficar atento, né? Se você descobriu a deficiência hoje, já vale para você, mesmo que você esteja perto de se aposentar, tá? Mas importante, fazer cálculos. Mas voltando aqui, como é que funciona a aposentadoria por tempo de contribuição? Primeiro, ela não tem idade mínima, ou seja, já é uma vantagem, né? Eu vou te falar primeiro os requisitos para as mulheres, depois eu te falo os requisitos para os homens. Como é que varia aqui para você ter noção de como você vai ter acesso a essa aposentadoria? Primeiro é o grau da deficiência. A depender do grau da deficiência, que vai ser realizada através de uma perícia para definir esse grau, né? A depender do grau da deficiência, é exigido um tempo de contribuição diferente. Para as mulheres, primeiro, 28 anos de tempo de contribuição, caso seja uma deficiência leve, 24 anos de tempo de contribuição, caso seja uma deficiência moderada, e 20 anos de tempo de contribuição, caso seja uma deficiência grave. Para os homens, 33 anos de tempo de contribuição, caso seja uma deficiência leve, 29 anos de tempo de contribuição, caso seja uma deficiência moderada, e 25 anos de tempo de contribuição, caso seja uma deficiência grave. Dito isso, presta atenção aqui. Robson, quem define esse grau da deficiência? É o INSS através de uma perícia. Mas sobre a perícia eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, calma. Antes de você pensar, Robson, acho que a minha é grave, moderada, leve? Calma. Quem define isso é o INSS. Mas tudo é discutível, entende? Então, a depender da situação, caso o INSS fale leve, a depender, talvez seja uma moderada. Tudo isso eu vou te explicar em breve para você entender quando você pode se encaixar em um ou outro caso, tá bom? Vamos lá. Agora eu te expliquei quais são os requisitos para você entender aqui. Vou te dar um exemplo, tá? Suponhamos que você tem transtorno do espectro autista, beleza? Transtorno do espectro autista não tem um início da deficiência, ou seja, é uma condição congênita, você nasce com ela. Ou seja, você tem a deficiência desde quando nasceu. Trabalhou com ela, ou seja, trabalhou lá, exerceu toda a sua atividade remunerada, por mais que você tenha um diagnóstico agora, vamos supor que você pegou o diagnóstico ontem. Por mais que você pegou o diagnóstico ontem, por exemplo, todo aquele tempo para trás que você trabalhou pode ser usado como pessoa com deficiência. Por quê? Por o autismo, uma condição congênita que você nasceu com ela, tá? O que influencia aqui na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Primeiro, nós temos uma data do início da deficiência. Por quê?
Lembra que eu te falei no início deste vídeo que, a depender da data ali do início da deficiência, aquele tempo anterior, você consegue converter ele em tempo da pessoa com deficiência? Calma aí, vou te dar um exemplo. Suponhamos que você sofreu um acidente recentemente ou por algum motivo ali, talvez no trabalho, você desenvolveu uma perda auditiva severa, ou seja, uma surdez. Né? Suponhamos que aconteceu isso. Né? Só que você já trabalhou uns 10 anos ali atrás sem essa deficiência, trabalhou normal. Só que aí daqui pra frente você tá com deficiência, ou seja, o tempo daqui pra frente vai ser com deficiência. Aquele tempo para trás, você não perde ele. Você consegue converter aquele tempo da pessoa comum, ou seja, quando você trabalhou sem a deficiência, você consegue converter aquele tempo de pessoa comum em pessoa com deficiência, fazendo com que você tenha direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, entendeu? Para fazer isso, é importante sempre realizar cálculos, procurar um advogado especializado em direito previdenciário para que ele possa te explicar como que funciona essa parte ali dos cálculos. Mas se você quer um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo um pouco mais explicativo sobre essa conversão do tempo comum em pessoa com deficiência. Só não faço aqui neste vídeo porque são cálculos um pouquinho mais complexos e a depender da situação, sempre depende, né, da data de deficiência ali, isso sempre altera a metodologia final do cálculo, entendeu? Então, vamos lá. Dito isso, que eu já te expliquei sobre o que dá para converter, como é que funciona aqui o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Olha que maravilha! Você pega 80% dos salários e o que der vai ser o valor do benefício. Então, resumindo, suponhamos que deu a média dos 80 salários lá, aplicou o divisor, né, o divisor de quantos meses trabalhados, e deu que sua média salarial foi 5 mil reais. Pronto, essa vai ser sua aposentadoria da pessoa com deficiência. Não tem nenhum redutor. Então, essa é a beleza da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência ou até a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência mesmo. Uma aposentadoria sem redutores e muita gente tem direito a ela e não faz nem ideia, tá? Tá, Robson, entendi. Tá, e como que funciona essa aposentadoria? Vamos lá. A aposentadoria da pessoa com deficiência é a aposentadoria que você consegue solicitar diretamente no INSS. Só que o que eu oriento aqui para os clientes, principalmente para clientes que têm boas contribuições? Primeiro, procurar um advogado especializado em direito previdenciário para que ele possa fazer o seguinte: calcular, ter noção de quando você vai se aposentar e simular os cenários. Como assim simular os cenários? Lembra que na aposentadoria por tempo de contribuição eu te expliquei deficiência leve, moderada e grave, que são requisitos diferentes uma da outra? Então, beleza. Um advogado especializado em direito previdenciário, com base na prática dele no dia a dia, ele consegue te falar se aquela deficiência que você acredita que tem, ou que você tem, se ela pode ser considerada leve, moderada ou grave. Assim, ele consegue planejar as datas adequadas da sua aposentadoria. Inclusive, caso seja uma deficiência que surgiu depois, ou seja, você trabalhou anos sem ela, mas foi ter o diagnóstico, sei lá, 5, 10 anos atrás, converter esse tempo para trás em comum em pessoa com deficiência e talvez você possa até já se aposentar. Então, vamos lá. Como que funciona aqui essa definição? Quando você vai pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência, igual eu te expliquei, é bom ter noção das datas, tá? Mas quando você pede, são agendadas 2 perícias. Uma perícia médica, para testar ali a sua deficiência, atestar a sua incapacidade, quando surgiu, se é uma deficiência mesmo, e depois uma perícia social. A perícia social é uma perícia para pegar as dificuldades que você sofre no dia a dia com base naquela deficiência, ou seja, as barreiras. Suponhamos que você seja uma pessoa que é surda, tem surdez, mas usa aparelho auditivo e, por exemplo, você não consegue, mesmo com o aparelho, se comunicar muito bem, talvez sua deficiência seja moderada. E isso é definido, sabe aonde? Na perícia social, principalmente, porque a perícia social ela é feita para pegar as barreiras que você enfrenta com a sua deficiência e com a sua condição, beleza? Um outro exemplo aqui. Suponhamos que você é portador do transtorno do espectro autista, beleza? Mas você trabalhou a vida inteira dentro de casa. Um exemplo. Vou te contando até um exemplo de um caso aqui do escritório. Você trabalhou a vida inteira dentro de casa. A primeiro momento, na perícia social, o assistente ali, o perito, ele pode falar, não, isso é uma deficiência leve. Só que suponhamos que você trabalhou dentro de casa exatamente porque você não conseguia conviver com outras pessoas. Então, talvez sua deficiência seja moderada. Então, é para isso que servem as perícias do INSS, para a aposentadoria da pessoa com deficiência, para definir o grau ali da sua deficiência e, conforme for, te direcionar ao melhor benefício ali da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Seria
grave, moderada e leve, conforme dito. Mas mesmo que seja uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, você passa pelas duas perícias, beleza? Porque a perícia social, conforme eu te falei, serve para verificar as barreiras, tá? Vamos lá. Ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto? Eu sei que pode ter ficado um vídeo um pouco longo, qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários, beleza? Dito isso, quais são as minhas dicas para quem pensa aí que tem alguma deficiência, tem alguma condição? Sempre que chega algum cliente aqui no escritório querendo algum benefício, eu sempre faço algumas perguntas. Olha, você tem algum problema de coluna, alguma coisa assim? Tem alguma dificuldade? Você já fez alguma cirurgia? Por quê? Existem milhares, dezenas de milhares mesmo de condições que podem ser consideradas como uma deficiência, as pessoas não fazem nem ideia. Por exemplo, uma fibromialgia um pouquinho mais grave, uma artrite, uma artrose, autismo, a depender da situação também ali, um problema de vista um pouco mais grave, né? Eu tenho casos aqui no escritório de pessoas que sofreram acidentes na juventude e tiveram que amputar um ossinho aqui, sabe? E mesmo assim elas podem ser consideradas pessoas com deficiência, porque é uma pessoa que você olhando assim na rua talvez seja uma pessoa comum, mas essa pessoa é uma pessoa considerada uma pessoa com deficiência, pessoas que têm problema de coluna também. Então, olha, abra a mente quando você pensa, não sou uma pessoa com deficiência. Talvez aquela condição que você tem possa ser sim considerada uma deficiência e você não faz ideia. E fazendo com que você perca direitos previdenciários, deixe de se aposentar de maneira adequada. Conforme eu te falei, e você percebeu neste vídeo, a aposentadoria da pessoa com deficiência é um dos melhores benefícios hoje disponíveis no INSS. Aposentadoria por idade te garante um benefício quase integral. E a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência te garante um benefício integral. Com a reforma da Previdência, sabemos que isso é cada vez mais raro, né? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tenha ficado sobre o assunto, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e obrigado por me assistir até aqui. Tchau, tchau!